esperar aí a gente bater uns 30 e a gente começa, tá? Tem que dar sempre aqueles 2 minutinhos pra que o pessoal não entre e saia andando. Enquanto isso, pessoal, para quem ainda não sabe, eu estou fazendo parte de um projeto paralelo ao do Instituto Borborema, na página @nãotenhasmedo. Quem não segue ainda, segue aí, por favor, @nãotenhasmedo. A gente postou lá, acho que há 1 hora mais ou menos, uma análise do filme do Coringa, para quem viu, e ainda tem outros textos lá. Essa semana a gente vai terminar uma série que a gente está fazendo de texto chamada Em Busca da Pequena Via, tá bom? É uma série que fala sobre como as pessoas vivem loucamente a modernidade, acabam esquecendo de si mesmas, perdem-se na confusão do dia a dia e agora estão buscando outra coisa, que é o que a gente chama de pequena via. A gente está na metade da série, a gente tem alguns textos lá já, vamos terminar essa semana e vamos entender o que é essa pequena via aí, tá bom? E para quem viu o filme do Coringa, a análise está nos stories, depois a gente cria uns destaques lá para não ficar perdido. @nãotenhasmedo, siga aí, tá? Perguntaram aí qual é o tema da live de hoje. O tema da live de hoje é o seguinte, galera, é o isentismo cultural, tá? Vamos explicar o que é isso aí para não ficar no ar, para não ficar todo mundo achando que se refere tão somente a uma questão política, não é? Já vamos começar, vamos esperar aí entrar mais um pouquinho, estamos com 25 pessoas. Pois corra, Felipe, corra pra ver. Entrando aí, Ana, Isaac Dias, 30 pessoas. Então, vamos começar. Quem chegou, chegou. Quem não chegou vai chegar ainda, mas vai chegar um pouquinho atrasado, vai pegar o bonde andando, não tem problema, vai dar pra acompanhar do mesmo jeito. Então, pessoal, o que acontece? O que é que eu quero chamar de isentismo cultural? Vamos começar pelo cultural, tá? Pelo adjetivo. Quando você diz que uma coisa é cultural, você está querendo dizer o seguinte, que ela tem um sistema ligado à estrutura da cultura, tá? Então, quando a gente fala isentismo cultural, eu estou querendo dizer o seguinte, esse isentismo é algo ligado à nossa cultura brasileira. E o que é essa cultura brasileira? Aquilo que a gente cultiva, vamos pensar no sentido do cultivo. É algo que está na nossa forma de ser e que a gente cultiva consciente ou não, e que consciente ou não está dentro da gente. Se você nasceu no Brasil, se você é brasileiro, todas as marcas negativas e positivas do Brasil estarão na sua alma, tal qual está o pecado original. Por favor, entendam com as devidas proporções a minha analogia, tá? Para ninguém ficar pensando que eu estou botando aqui gnose na cabeça de vocês, tá bom? Então vamos lá. O isentismo é um problema que está arraigado na nossa alma. É um problema que todos nós padecemos e que todos nós fomentamos com as nossas condutas. E quando as nossas condutas são isentas? Tá? O que é esse isentismo que eu quero falar? Notem que ele tem um pouco a ver, sim, com esse tal do isentão que todo mundo fala, com esse isentismo mais ligado a uma questão política, mas não é uma questão política, né? Ele é, antes de tudo, uma postura cultural, como a gente vai provar aqui, tá? No que eu vou me basear para falar disso aí com vocês? Eu vou pedir agora um pouco de paciência, porque o pessoal gosta da parada mastigadinha, mas a gente precisa esmiuçar com calma para entender bem. Eu posso dar já a informação aqui para vocês prontinho, mas eu quero que vocês acompanhem o raciocínio junto comigo. Então, não sai da live, tá? Tem paciência aí e vamos fazer o seguinte. Eu vou ler aqui para vocês um documento, vamos chamar assim, um documento, que é o que melhor exprime o que é esse isentismo cultural que a gente vai falar aqui agora. Quem está chegando agora não perdeu muita coisa não, tá? Fica aí. Eu peço que você tenha paciência e acompanhe junto comigo, que você vai ver que o raciocínio faz sentido, tá? Se você não é preguiçoso, fica aí, meu irmão. Fica aí, não corre não, tá? Qual é esse documento que eu estou falando que melhor exprime o isentismo cultural que existe na alma do brasileiro? É um conto de Machado de Assis que eu já falei aqui para vocês algumas vezes, chamado Teoria do Medalhão. Algumas pessoas podem conhecer, tá?
Quem não conhece, fica aí, não vai, eu vou explicar para vocês, vou fazer a ponte do que falta aí de referência para vocês, para o que a gente vai falar, tá? Isso aqui é muito importante, pessoal, muito importante. A palavra isentão, como eu estava falando aqui, apareceu muito na boca do pessoal depois das eleições, e sobretudo agora com essas confusões aí envolvendo PSL, etc. Não quero saber de nada disso me interessa aqui, tá? Embora tudo que a gente vai falar se aplique perfeitamente a essas situações, né? Então vamos lá. O principal documento sobre o isentismo cultural está na teoria do medalhão do Machado de Assis. A teoria do medalhão é a teoria de como ser um isento, como ser um isentão, tá? Então vamos lá. O que é a teoria do medalhão? A teoria do medalhão é um conto do Machado, já falei, no qual foca-se num diálogo entre pai e filho. O pai está dizendo para o filho como é que ele pode se tornar um medalhão. Quando você vai olhar no dicionário, o medalhão ele tem duas acepções possíveis. Quais são? Uma é medalhão no sentido de o sujeito já ser velho, ele já ter uma certa experiência, e com isso ele ser um medalhão, né? Um colecionador de prestígios ao longo da sua vida, um colecionador de méritos, e daí a ideia de medalha, né? De vários penduricalhos que você coloca, e esse cara é um medalhão. Essa acepção de medalhão, ela é possível de se pensar quando o sujeito de fato consegue e por merecimento tem, o que colecionou ao longo da vida. Outra acepção possível é uma acepção irônica, no sentido de que o sujeito ele coleciona prestígio sem mérito. Veja bem, então a palavra ela tem uma acepção positiva e outra negativa. Essa negativa é o contrário da positiva, tá? O positivo é o sujeito que ele coleciona prestígio com mérito, e o medalhão, o outro, é o que coleciona prestígio sem mérito. Aí fica a pergunta, como é que se pode colecionar prestígio sem mérito? Então, a teoria do medalhão, ela fala exatamente disso. Quando ele começa a expor o ofício de ser medalhão para o livro, etc., pode ser que o leitor logo vá no dicionário e pense, não, ele vai falar então aqui como é que o cara pode ser ilustre, etc. Tanto é que logo depois o narrador, que é o pai, o narrador não, o pai, ele fala ao filho, não importa o caminho que decidas tomar em tua vida, o ofício que desejas desempenhar, importa é que sejas ilustre, que te faças ilustre. E aí, quando ele vai explicando a teoria do medalhão, você vai notando que ele está falando exatamente dessa segunda acepção que a gente colocou aqui. Ele está falando sobre você colecionar prestígios sem mérito, tá? Tem uma parte que ele fala aqui sobre como você lidar com conversações públicas. E aí ele chega no momento que ele fala, meu filho, é o seguinte, tá? Vou falar com as minhas palavras para facilitar. Meu filho, é o seguinte, quando você estiver numa conversação pública, você evita falar coisas que chamem a responsabilidade do ouvinte. Você evita falar de coisas que possam pesar para o ouvinte. Então, vou dar um exemplo para vocês. Tem aquela pessoa que sempre fala, futebol, política e religião não se discute. O que essa pessoa está querendo dizer? Ela está dizendo o seguinte, eu não aguento o peso da responsabilidade, e o peso da responsabilidade eles geram um certo acalorar de ânimos, isso é normal. Eu não aguento esse peso, ele me faz mal, eu não gosto de estar presente no ambiente em que as pessoas discutam isso. Essa pessoa está dizendo isso. Então, quando você diz que não discute essas coisas, você está dizendo assim, eu não tenho maturidade para tanto, tá? Eu não tenho maturidade para tanto. Você tem o direito de não gostar do assunto. Agora, instituir como uma regra geral de que política, religião, futebol não se discute sim, tá? Se discute sim. Se você se você tem o mínimo de maturidade, você consegue fazer isso. Você pode também não gostar, partindo do fato de que no Brasil, em regra, as pessoas não têm maturidade, as pessoas não têm conhecimento do que falam, e aí você se incomoda de estar falando com uma pessoa que assim, não tem condição de estar debatendo aquele assunto com você ou conversando aquele assunto com você. Simples assim, tá? Isso aí é sintoma de isentismo cultural. E a prova de que essa coisa é cultural é que ela aparece como uma formulinha pronta do senso comum, vocês estão vendo? Tal assunto não se discute. Por que não? Se vocês olharem bem, futebol é uma coisa tão banal, por que uma coisa banal não pode ser discutida? Só porque ela mexe com as paixões, tal como a política, tal como a religião? Olha, não faz o menor sentido isso daí, tá bom? Bem, e aí, partindo dessa constatação, o Machado de Assis ele vai falar aqui, que ele diz
que uma coisa boa para você utilizar em conversação é, aspas, frases feitas, locuções convencionais, as fórmulas consagradas pelos anos, encrustadas na memória individual e pública. Essas fórmulas têm a vantagem de não obrigar os outros a um esforço inútil. O que ele está dizendo aqui? Quando você joga uma frase tipo essa, religião, futebol e política não se discute, você está imediatamente dizendo às pessoas que elas não têm que se obrigar a um esforço inútil. Que esforço inútil é esse? Discutir, pôr os ânimos à mesa, fazer os arrazoados, tentar convencer, tentar expor e tentar fazer o esforço de ouvir paciente e com bonomia. Você está dizendo que as pessoas não precisam fazer esse esforço quando você usa frases convencionais. Porque ele vai explicar aqui mais pra frente o efeito dessas frases convencionais. Vamos lá. Não as relaciono agora. Não as relaciono, ele está dizendo, não faço um inventário delas, não trago uma relação delas, mas falo-ei por escrito. De resto, o mesmo ofício te irá ensinando os elementos dessa arte difícil de pensar o pensado. Quanto à utilidade de um tal sistema, basta figurar uma hipótese. O que ele está dizendo aqui? Quanto à utilidade de tal sistema, esta difícil arte de pensar o pensado, né, basta dar um exemplo. Ele vai dar um exemplo aqui de uma possível discussão, uma possível situação. Basta figurar uma hipótese. Faz-se uma lei, executa-se, não produz efeito, subsiste o mal. O que ele está dizendo? Faz uma lei para combater o mal, executa-se a lei, não produz efeito a lei e o mal subsiste. As pessoas vão discutir isso, tá? É isso que ele está falando. Eis aí uma questão que pode aguçar as curiosidades vadias, dar ensejo ao inquérito pedantesco. Ele está chamando de inquérito pedantesco perguntas que exatamente ensejam o esforço que ele chamou de inútil, ou seja, investigar a questão na sua mais alta profundidade. Há uma coleta fastidiosa de documentos e observações, análise das causas prováveis, causas certas, causas possíveis, um estudo infinito das aptidões do sujeito reformado, da natureza do mal, da manipulação do remédio, das circunstâncias da aplicação. Matéria, enfim, para todo um andaime de palavras, conceitos e desvarios. Ele começa falando do método correto de pesquisa empírica e logo depois ele fala que isso dá o quê? Desvarios. Ou seja, nada disso é necessário. Nada do que chama responsabilidade de alguém numa discussão séria é necessário se você quer ser um medalhão, tá? Tu poupas aos teus semelhantes todo esse imenso aranzel, ou seja, esse arranjado todo de coisas. Tu dizes simplesmente, olha só, o mesmo efeito esses assuntos não se discute, etc. Se está essa situação das pessoas discutindo que foi feita a lei, o mal subsistiu porque a lei não pegou, e agora vão todo mundo analisar as causas possíveis do problema, etc., para todo se instalar na realidade, você chama a preguiça de todo mundo para parar com isso, e ainda vai sair como inteligente, dizendo o seguinte, ele vai dizer aqui, antes das leis, reformemos os costumes. Ele está dizendo para o filho, numa discussão dessa, tu chega no meio e fala, antes das leis, reformemos os costumes. O que isso quer dizer? Nada. O quanto isso se chama da responsabilidade? Reformemos os costumes. O quanto isso chama da responsabilidade dos ouvintes para resolver o problema? Nada. Nada. É só uma frase pacificadora para resfriar os ânimos e você sair como inteligente. E ainda se eximir da responsabilidade e ainda poder dizer, tá vendo aqui, ó, eu contribuí para o debate, eu não preciso me ficar nervosinho discutindo. Basta a gente parar e pensar que tem que reformar o costume, acabou. Sabe aquela pessoa que fala, homem, brasileiro não aprende, não sei o quê. Essa pessoa está tirando a sua responsabilidade do problema. Quando teve gente aí, eu fiz aquela live aqui, porque brasileiro não aprende, está no YouTube. Quem não viu ainda pode ver lá. Um monte de gente falou lá, sendo assim, Caio, quer dizer que você não tem problema nenhum? Pô, eu fiquei o tempo inteiro me colocando como parte do problema, dizendo que eu tenho responsabilidade perante mim mesmo, que os outros, cada um tem sua responsabilidade individual. O sujeito não entendeu isso. Por quê? Porque ele ficou com raiva que a responsabilidade dele foi chamada. Aí ele veio e regurgitou um negócio em mim, dizendo, você está dizendo isso porque você também não tem responsabilidade. É claro que não, porra. É claro que não. E aí o que acontece? Antes das leis, reformemos os costumes. E aí ele vai dizer, e esta frase sintética, transparente, límpida, tirada ao pecúlio comum, ou seja, do que tem na imaginação popular e que pega como gatilho,
resolve mais depressa o problema e entra pelos espíritos como um jorro súbito de sol. Veja só, qual é o papel do isentão? O papel do isentão é manter-se longe da responsabilidade. O que eu estou chamando de isentismo cultural é um aspecto arraigado na cultura do brasileiro dele querer apartar-se da sua responsabilidade diante dos problemas, porém ainda assim parecer responsável, parecer sábio e parecer bom, e não só bom, mas como superior moralmente às pessoas que estão tomando parte na resolução do problema. Isso é o isentismo cultural. Isso se reflete na política, isso se reflete na educação, isso se reflete em todas as áreas do conhecimento, isso se reflete nas relações humanas. Isso se reflete nas relações humanas como um todo. Porque o Brasil, ele tem um medalhão como arquétipo de inteligência. No Brasil a gente tem essa ideia de que você não precisa ser sábio, você precisa parecer sábio com essas tiradas ao pecúlio comum que entram pelos espíritos como um jorro súbito de sol. E aí ele fala então, o filho diz ao pai: vejo por aí que vós mercê condena toda e qualquer aplicação de processos modernos, ou seja, os processos científicos, que ele estava falando de verificação das causas dos problemas. Aí o filho fala: então você condena isso? Ele: entendamos. O pai replica: entendamos. Condena a aplicação, louvo a denominação. O mesmo direi de toda recente terminologia científica, deves decorá-la. Conquanto o rasgo peculiar do medalhão seja uma certa atitude de Deus término, as ciências sejam obra do movimento humano, como tens de ser medalhão mais tarde, convém tomar as armas do teu tempo. O que ele está dizendo, convém tomar as armas do teu tempo? Condena a aplicação e louva a denominação. Ele está dizendo o seguinte: você não deve aplicar esses processos, mas você deve conhecer a denominação deles, porque utilizando a denominação como armas, só sabendo a denominação, tipo, na discussão, você joga o nome do negócio, você não precisa ter responsabilidade nenhuma com isso, você só joga o nome, as pessoas vão pensar que você é inteligente, que você está antenado e que você está tratando com as mais modernas formas de resolução do problema. Olha que beleza. Olha que beleza. E aí o que acontece? Ele vai dizer logo depois ao filho, concluindo a exposição da teoria: em todo caso, meu filho, não transcendas nunca os limites de uma invejável vulgaridade. Quando ele diz aqui vulgaridade, para quem tem um vocabulário um pouco mais limitado, quando você diz que algo é vulgar, não necessariamente que a coisa é de baixo nível. Uma mulher vulgar, fora de contexto, ela pode tanto ser uma mulher vulgar no sentido de, sei lá, dela ser isso que o pessoal chama de piranha, ou dela ser vulgar no sentido de ela ser uma mulher comum, uma mulher banal. Então, ambas as acepções, elas funcionam aqui. Ele está dizendo aqui: não transcendas nunca os limites de uma invejável vulgaridade. Seja banal, seja medíocre, porém, seja ilustre. Porque a sua vulgaridade deve ser invejável. Como é que você tem uma vulgaridade invejável? Se isentando sempre da sua responsabilidade, aparentando sapiência, quando na verdade a tua personalidade, as tuas obras enquanto pessoa, não dizem nada a respeito do que você prega. Se vocês olharem bem, toda a educação superior no Brasil, e educação básica também, ela é feita por medalhões. Quer um exemplo muito bom agora da política? Eu lembro quando o presidente Bolsonaro ele jogou esses polos narrativos na discussão midiática, dizendo que existia a velha e a nova política. Aí olha o que Rodrigo Maia fez. A gente fala disso aqui no Brasil Comentado, o Sávio sempre traz esse exemplo. E aí ele disse numa entrevista: olha, mas não há a velha e a nova política, só há a boa política. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: eu não tenho responsabilidade com velha ou nova política, porque pode ser negativo para mim e para minha responsabilidade enquadrar-me nessas categorias. Então eu digo, só há a boa política. Olha como isso entra
como um jorro súbito de sol. Olha como isso isenta o Rodrigo Maia. Da mesma forma, nessas confusões aí que está havendo dentro desse espectro aí que a gente chama de direita, etc. Todo mundo sempre reclama para si o seguinte: é porque eu não sou como uma milícia, eu não sou o gabinete do ódio. Isso aí é tão somente uma coisa: ele está se isentando de uma responsabilidade, de um problema apontado por essas pessoas que ele chama de gabinete do ódio, etc. É só isso. É só para se mascarar, é só para se esconder. Isso não é um dado político, isso é um dado cultural, a gente faz isso. E qual é a nova medida do que é medalhão e o que não é? Isso aí eu vou falar para vocês. A nova medida do que é medalhão e o que não é a responsabilidade do que se sabe. O que eu quero dizer? Acompanhe aqui. A pessoa, e eu vou falar aqui sem medo, porque esse medo seria indevido e seria injusto, mas a pessoa que trouxe um novo leque de possibilidades humanas, do ponto de vista político, existencial, científico, filosófico, literário, essa pessoa se chama Olavo de Carvalho, tá? Essa pessoa se chama Olavo de Carvalho. Ele tem prestígio por mérito. E exatamente porque ele tem prestígio por mérito, as pessoas o odeiam pelo mérito que ele possui. As pessoas odeiam pelo mérito que possui. E reclamam para elas o mérito que não tem. Reclamam para elas o mérito que não tem. Marilena Chauí, esse pessoal todo aí de USP, etc. Porque ele trouxe a verdadeira educação, que chama a responsabilidade das pessoas. Você tem a obrigação de se conhecer, você tem a obrigação de conhecer o Brasil, você tem a obrigação de ser melhor enquanto pessoa, você tem a obrigação de trabalhar. Isso está sendo desenvolvido por outras pessoas, cada uma em seu campo específico. A gente aqui trabalha junto com o Rafael Falcão, com o Francisco Cursim, a questão da linguagem, a questão de você conhecer a sua literatura, educar a sua imaginação. E isso está tendo uma profusão. Tem a página da formação no imaginário, tem lá o Não Tenhas Medo, muita gente tentando trabalhar com isso daí. Você tem a questão de história, que a gente tem o nosso grande amigo aqui, o Rafael Nogueira. Tem a questão na linguagem também, o Flávio Mostra. Na questão política, o Felipe Martins. Todas essas pessoas estão crescendo. E claro, não posso deixar de falar em desenvolvimento pessoal do Ítalo Marcilli, né? Todas as pessoas estão crescendo porque nós ficamos muito tempo nesse isentismo e alguém chegou quebrando a barreira. E as almas fervorosas têm sede de responsabilidade, têm sede de achar o seu lugar no mundo e agir. E essas pessoas estão agindo porque não têm medo de agir, não têm medo de construir uma biografia própria e sincera. É o caso aqui da gente do Instituto, é o caso de todos esses que eu falei. Se eu deixei de falar de alguém, eu peço desculpa, tá? Renata aí falando, e Pedro Augusto. Qual Pedro Augusto? Quando eu falo Instituto Borbrano, eu tô falando Pedro Augusto. Por exemplo, agora mesmo, depois dessa live aqui, 9h30, todo mundo tem que estar lá, viu? No Instagram do Taiguara Fernandes. Ele vai fazer uma live sobre CPI, da CPMI das fake news, e vai mostrar um monte de coisa importantíssima pra gente entender isso aqui. Pro Taiguara fazer isso aí, cara, ele tem que ter uma robustez, ele tem que ter uma força de personalidade. Ele tem que ter um grau de consciência muito grande diante do que ele sabe. E isso é responsabilidade. Isso é responsabilidade. Você agir de acordo com aquilo que é devido, aquilo que você sabe. Isso é responsabilidade. O isentão, ele foge disso. E se vocês olharem bem, toda a restrição do imaginário do brasileiro, ele gera uma espécie de isentão. Ele sempre quer falar, isso aí, eu saí do curso de Direito, o que eu mais vejo nisso daí é nego que faz Direito, cara. Nossa senhora, gente chata, sério. Qualquer coisinha para um estudante de Direito, eu lembro uma vez que teve uma discussão na casa de um familiar meu, e aí a gente surgiu, não tem como, né? Era outubro do ano passado, tudo era permitido. Surgiu aquela discussão sobre a eleição, quem vai votar em quem, etc. E aí tava lá um estudante de Direito. Olha, o estudante de Direito, cara, o estudante de Direito tem que acabar. Tá? Eu sou contra o estudante de Direito. E aí
a pessoa perguntada sobre quem ia votar, ouvindo a discussão, eis que ela solta a sua sapientíssima opinião para aliviar as consciências acaloradas. Ela chega e diz: eu até acho que Bolsonaro tem propostas boas, mas não seria coerente que eu, como um quase jurista, votasse em alguém que flerta com a destruição das instituições democráticas e com a flexibilização dos princípios constitucionais. Então eu vou votar no Ciro Gomes. O que eu digo pra uma pessoa dessa, porra? Não tem o que falar, cara. E o pai olha orgulhoso, meu filhão, olha como ele está aprendendo. Olha como ele está consciente da realidade. Você está educando pessoas para elas repetirem chavões. Você está educando pessoas para elas sempre falarem na clave das frases feitas, das locuções convencionais. Isso não é sabedoria, isso não é inteligência. Isso é teatro. Isso é teatro, cara. Quando ele diz isso, a responsabilidade dele diante do que ele está falando é zero. Zero, por causa do seguinte: não existe mais Constituição no Brasil. Vocês acham que as instituições democráticas estão fortes no Brasil? O cara está fora da realidade. Ele está fazendo o quê? Ele está pulando a parte da aplicação prática, está utilizando somente a denominação. Sabe por quê? Porque quando ele fala só a denominação nesse tonzinho, ele passa de gostoso. O isentão é isso, cara. O isentão é o cara que ele quer ser o gostosão da parada. É o cara que: eu não sou como esses robôs, eu não sou como esses magos, eu não sou agressivo como esse tal desse Loen. Ah, esse cara, esse Rafael Falcão dizendo que tem que estudar latim, isso é exagero. Eu posso pegar aqui e ler o meu Luiz Lavelli sem reformar o meu português, sem tentar consertar os problemas do socioconstrutivismo. Eu vou falar uma coisa pra vocês, que a gente já está terminando. Ano que vem, eu já falei várias vezes, a gente vai lançar a nossa formação online. A gente está finalizando alguns estudos necessários para isso. Nossos alunos que têm aula aqui com a gente sabem o quanto que a gente... eu não vou dizer amo o que a gente faz, porque isso aí é uma clave que não diz precisamente as coisas hoje em dia. Mas assim, o grau de responsabilidade que a gente sabe do que a gente está fazendo aqui. E cada vez mais as pessoas querem nos ouvir, querem saber o que a gente tem a dizer e tal. Então assim, a gente vai fazer um negócio com o grau máximo de perfeição que a gente puder. Obviamente a perfeição total não tem como. Então a gente ainda está finalizando os estudos, formatando algumas coisas, e ano que vem essa formação básica vai ser lançada. E cara, vou dizer para vocês, se a gente quisesse só vender, só ganhar grana e utilizar a autoridade da gente, a gente vendia para isentão, a gente vendia para gente bonitinha. A gente dizia: aqui você não vai precisar, são 7 passos para você fazer a sua formação literária clássica, etc. Não vai ser assim. Vai ser algo que vai exigir de vocês, tá? Para vocês se aprimorarem mesmo. Porque só cresce quando dói. É o que a galera da maromba fala. Tá? E serve para educação também. Até o Falcão, quando veio aqui dar um curso de poesia pra gente, ele falou. Depois todo mundo lá cansado, sem entender nada, doendo já de tanto errar, ele olhou pra gente e falou: tá doendo a cabeça, né? Pois é a prova que funciona. E funciona, porque a gente sabe quanto a nossa inteligência se robusteceu com essas coisas. Mesma coisa com o latim. Olha aí o Felipe falando: sou testemunha desde o primeiro ano e é visível como estou melhor, apesar de ainda ter muito que melhorar. Olha aí. E aí, por isso, acho que daqui a uns 15 dias vocês serão avisados. Hoje é dia 22 de outubro, eu acho. Então, se for pro YouTube, não sei que data isso aqui vai pro YouTube, o pessoal do YouTube se orienta. Mas daqui a uns 15 dias, eu acho, a gente vai fazer uma semana de live aqui no Instagram, só falando, a gente ainda não tem o nomezinho certinho, mas é só falando sobre os males da educação no Brasil, como isso afetou as bases da nossa inteligência e como começar a fazer essa reforma. A gente vai fazer essa semana de live aqui, teremos convidados, ainda não fechamos quem, mas vocês fiquem atentos, porque isso vai ser muito importante. A gente quer curar, vejam bem, a gente quer curar esses problemas culturais nossos. O problema não é só linguístico, o problema é moral, o problema é cultural, tá? Cada um tem que entender o que está errado consigo, querer melhorar. E essa melhora, essa força de tentar melhorar, vai irradiar para os outros, eles vão querer melhorar também, tá? É a força da personalidade que o professor Olavo tanto fala, tá bom? Bem,
Eu não vou responder pergunta. Depois eu abro a caixinha lá no Instituto. Quem quiser fazer uma pergunta, eu fico lá, respondo. Tranquilo? Pessoal, era isso. Leia a teoria do medalhão, meditem, vão no dicionário. Aquilo ali, isso aqui que eu fiz com vocês é uma palhinha do que a gente faz na nossa formação. Como a gente extrai do texto esses aspectos culturais que dizem respeito a nós e chama a nossa responsabilidade. Não adianta nada você ler para parecer bonitinho, para parecer gostoso. Eu não estou citando essas coisas aqui. Se eu fosse isentão, eu citaria essas coisas aqui